Boa noite, boa noite, boa noite a todas. Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Nesse programa eu te ajudo a cuidar do seu filho sem neura, mas também te ajudo a amamentar tranquila, sem dor, com bastante leite e pelo tempo que você quiser. Se você está entrando nessa live agora, já vai mandando um aviãozinho, tá bom? Se você acha que tem alguém que mereça participar, que tá sofrendo porque tá amamentando, porque tá deixando de amamentar, porque tá com um bebezinho recém-nascido, manda um aviãozinho, convida essa pessoa para participar dessa live toda quinta-feira, às 20h30. Vocês vão estar aqui comigo. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, eu sou pediatra e tô aqui para responder as perguntas de vocês. A live que eu mais gosto de fazer é aquela em que você manda a sua pergunta e eu respondo ao vivo. Então, se você quiser participar, já vai mandando perguntinha aqui no chat e eu vou priorizar quem estiver participando ao vivo comigo. Se você não tiver tempo, manda sua pergunta no story, na caixinha de perguntas do Instagram ou no meu direct e eu sempre vou responder. Se eu não responder no dia, eu vou responder toda quinta-feira às 8h30. Eu faço questão de responder o máximo de perguntas, eu seleciono aquelas que são as mais complicadas, as mais comuns, as que geram mais dúvidas e mais problemas para vocês. E a gente vai respondendo no decorrer da live. Se vocês quiserem um tema específico, peçam que eu selecione um tema legal e a gente discute aqui na live. E não deixem de colocar as suas perguntas, tá? Então, primeiro, eu quero saber de quem tá aqui, quem é gestante e quem é mãe. Mãe de recém-nascido, quanto tempo tem seu bebezinho? Tem uma mãe aqui com criança de 3 anos, seletivo. Vamos falar um pouquinho disso, Jéssica. Pode colocar aí se é gestante, se é mãe de bebezinho. Vamos, porque pra mim é legal saber com quem eu tô falando. E aí eu vou falando mais na linguagem de vocês, vou falando na linguagem da maioria. Quem é mãe de RN, quem é gestante, mãe de bebê já crescidinho, quem tá desmamando, quem tá amamentando, quem tá com problema para amamentar, escreve aí pra mim no chat, gente. Isso! Mãe de bebê de 5 meses, tem uma de 3 aninhos, gestante de 33 semanas. Olha só que legal, hein? Hoje tá variada aqui a participação. Que mais? Pode colocar, vai colocando pra mim. Bom, e eu vou responder algumas perguntas. Tem algumas perguntas bem delicadas aqui, bem interessantes, tá? Tem inclusive uma sobre a chupeta, porque eu falei da chupeta no story hoje e alguém me perguntou se eu tinha dado chupeta mesmo, o que eu achava da chupeta, né? Depois eu conto pra vocês, tá bom? Mãe de bebê de 45 dias. Quem mais? Pode colocando aí, gente. Uma coisa que eu quero pedir pra vocês também, tá? Por gentileza, assim que termina a live, eu posto a live já, dá um pouquinho, eu já baixo a live no Instagram. Se vocês puderem, deixem seus comentários na live, tá? Se vocês assistiram, deixem os comentários do que vocês acharam da live, de que tema vocês gostariam que eu falasse mais, porque quando vocês comentam, depois que eu posto, o Instagram entrega para mais pessoas essa live, tá? Então, se vocês comentam, vocês me ajudam outras pessoas e eu continuo tendo muito prazer em ajudar vocês, né? Então, uma mãozinha lava a outra, né, gente? Tá bom? Então, terminando a live, vocês ficam ligadinhos ali e para já deixar um comentário depois que eu postar, tá? Vão mandando aviãozinho aí pra família, pras amigas, pra quem tem filhinho pequeno, gestante, tá bom? E é isso. Bom, vamos lá. Eu vi que tem bastante gestante aqui e tem uma pergunta, tá? Uma pergunta muito boa, muito boa. Vocês que estão entrando aqui gestantes, deixem perguntas, tá? Não percam a chance. Mamães, vocês mamães de recém-nascido. Gente, essa live aqui eu vou falar, é como se fosse uma mentoria praticamente, tá? Isso aqui é uma consulta que vocês estão tendo
com o pediatra, vocês estão tendo uma oportunidade uma vez por semana de 1 hora com o pediatra, sem pagar nada. Não percam a chance. Mandem pergunta aqui no chat, mandem pergunta na caixinha de perguntas. Não percam essas lives quinta-feira. Se vocês perdem essa oportunidade, ó, vocês estão perdendo dinheiro. Tá? É isso aí, viu? Então vamos lá, olha só. Eu vou começar respondendo uma pergunta muito interessante aqui de uma mãe que escreveu o seguinte: eu não vi se ela entrou na live, tá? Não vi se ela entrou, eu gostaria muito que ela tivesse aqui. Olha só, acho que é Pamela Maria. Será que a Pamela tá aqui? Porque ela mandou uma pergunta muito boa hoje. Eu falei, nossa, essa aqui eu tenho que responder porque essa é importante. Qual remédio é mais indicado para cólica em bebês? Eu vou anota essa perguntinha para mim que eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, tá? Olha só. Então, ó, espero que a Pamela esteja aqui nessa live. Eu não consegui ver o nome dela, mas olha só. Ela me perguntou o seguinte: vi uma moça de 38 semanas e já faz ordenha de colostro. Isso é indicado? Interfere futuramente? Olha só, a pergunta começou desse jeito e daí ela vai continuar, tá? Ela congela e diz que quanto mais tirar, mais vai ter. Queria saber se é isso mesmo. Então, eu vou repetir a pergunta dela, tá? Ela viu uma moça de 38 semanas de gestação que já faz ordenha de colostro. E ela perguntou, isso é indicado? Interfere futuramente? Ela congela o colostro e diz que quanto mais tirar, mais vai ter. Queria saber se é isso mesmo. Ó, vamos lá. Vamos falar sobre essa questão porque é uma questão que começou a ser mais discutida, tá? Inclusive, eu vou num simpósio em outubro sobre aleitamento materno, só sobre aleitamento materno, e lá vai ser discutido justamente essa questão sobre a ordenha de colostro em gestantes, tá? Como é que essa questão começou a surgir? O que tem se discutido mais sobre ordenha de colostro é para mães diabéticas, gestantes com história de diabetes gestacional, tá? Porque os seus bebês, quando nascem, eles fazem hipoglicemia, ou seja, o açúcar no sangue deles baixa. Por que baixa? Se eles são filhos de mães diabéticas, né? Geralmente as mães não entendem isso. A mãe tem o açúcar, o sangue cheio de açúcar. E por que o bebê nasce com hipoglicemia? É justamente por isso. É porque é o seguinte: para combater aquele excesso de açúcar que circula no sangue ali da mãe que passa para ele tem que produzir muita insulina. Então esse bebê, para regular isso, ele tem um aumento na produção desse hormônio que é a insulina, tá? Então, ele fica com essa insulina alta o tempo todo. Só que aí a hora que ele nasce, ele deixa de receber esse açúcar em excesso da mãe. Só que o corpinho dele, o organismo dele, ainda não está regulado para baixar essa produção de insulina que estava sendo produzida bastante para balancear esse açúcar em excesso da mãe. Aí o que acontece? Esses bebês tá com aquela insulina lá em cima quando nasce, e aí ele deixou de receber aquele açúcar em excesso da mãe. E aí ele faz uma hipoglicemia, porque tá com muita insulina e recebendo pouca alimentação ainda, porque ele acabou de nascer, né? E em geral, as mães com diabetes gestacional, elas têm uma produção de leite que pode ser menor em função da própria doença, do próprio diabetes, tá? Ela pode ter uma produção menor de colostro, tá? E além disso, esse colostro ser insuficiente para regular essa hipoglicemia do bebê, tá? E aí o que acontece? Os bebês de mães diabéticas, eles têm uma propensão muito maior a receberem fórmula na maternidade, terem que receber outras formas de glicose, de açúcar, que não seja o leite materno, para regular essa glicemia dele que tá muito baixa quando ele nasce, né? Então esses bebês, eles têm uma chance maior até de desmamar e de receberem leite que não são das suas mães somente para regular essa glicemia, tá? Então, os estudos começaram a perceber,
tentar encontrar uma forma de aumentar o colostro dessas mães para que esses bebês pudessem ser beneficiados, tá? Então começou-se a perceber que era bom que a mãe já começasse a ordenhar a mama a partir lá daquela fase entre 36 e 37 semanas de gestação, para ir estimulando essa mama e já saindo colostro. Por quê? Porque a partir do final da gestação, que é nessa fase mesmo de 36, 37 semanas, a mãe já começa a produzir colostro, todas as mães, né? E se ela começar a fazer ordenha dessa mama, esse colostro vai sendo eliminado e ela vai podendo guardar esse colostro para esse bebê para ser utilizado assim que ele nascer, depois que ele nascer. Então, ela pode ir fazendo essas ordenhas de colostro para aumentar a sua produção, tá? Se ela chegar numa etapa próxima do nascimento do bebê, esse colostro pode ser armazenado. Por exemplo, o leite no congelador ele dura 15 dias, tá? Então, se ela começa a ordenhar ali 2 semanas antes da data provável do parto, tá? Ela pode dar o próprio leitinho que ela ordenhou para o seu próprio bebê, para ele não fazer hipoglicemia, tá? Então essa é uma das questões que tem sido mais estudadas, mais exploradas, porém faltam mais estudos, tá? Faltam estudos suficientes que digam que essa ordenha constante do colostro da mãe na gravidez, tá? Seja realmente muito benéfica para ela e para o bebê, tá? Então, essa ordenha, ela vai aumentar a produção, sim, de colostro, tanto da mãe diabética, quanto da mãe que não é diabética, se ela fizer essa estimulação da mama, tá? Porém, tem um outro lado. Quando você estimula muito ali a mama, a produção de ocitocina, né? O que acontece? Você também está estimulando contrações uterinas. Então, você pode favorecer um trabalho de parto prematuro, tá? Então, em mulheres que não tem nenhum outro tipo de problema, não tem um risco de ter um trabalho de parto prematuro, é menos arriscado você fazer essa ordenha antecipada do colostro, tá? Com essa intenção de você guardar esse colostrinho para esse bebê, principalmente bebês filhos de mães diabéticas, tá? Então esse é um ponto. Qual é a segunda questão aí, polêmica, que a gente precisa discutir? A segunda questão é a seguinte: a mãe, quando o bebê nasce, e a mãe ela produz colostro de forma suficiente para o seu bebê recém-nascido, tá? A maioria das mulheres produz. Só as mães diabéticas que podem ter uma produção menor, tá? Isso comprometer o seu bebê, tá? A maioria produz. E os bebês têm um estômagozinho muito pequenininho. O estômago do bebezinho, quando ele nasce, ele tem 5 a 7 ml em média. Cabe muito pouquinho. Então, aquele leitinho ralinho que sai ali de colostro, ele é suficiente para manter esse bebezinho ali nos primeiros dias, tá? Até descer o leite mesmo, que é a pojadura. Então, o que se discute é o seguinte: se você der leite armazenado para o seu bebê, vamos supor, você começa a estocar o seu colostro, guardar, tá? Para oferecer para ele assim que ele nasce, você tá deixando de estimular a mama, tá? Então você dando o colostro armazenado para o bebê, você estimula menos a mama e você tem que colocar o bebê na mama para sugar, para continuar estimulando essa produção de colostro, tá? Então, por isso que em mulheres que não têm diabetes, que não tenham nenhuma indicação, não tem nenhuma doença, tchau amor, tchau, que não tenham nenhuma doença, você ficar fazendo estimulação da mama, tirando o colostro com a intenção de dar pro seu próprio bebê assim que ele nascer, talvez não seja uma boa ideia, tá? Porque seu bebê não vai precisar, pode não precisar, a maioria não precisa, tá? Você dando colostro armazenado, você deixa de oferecer a sua mama e o seu bebê vai deixar de estimular a sua mama, então você acaba produzindo menos daí, porque você não tá pondo o bebê tanto para sugar, tá? Porque você fica dando colostro que você armazenou, né? Qual que é o sentido disso? Porque se você quer produzir leite, você tem que estimular a mama, você tem que pôr o bebê para sugar naquela mama, tá? E uma outra questão que eu ia colocar, agora fugiu, né? Essa questão do estímulo, tá? E já as mães diabéticas, não, as mães diabéticas teriam essa questão importante que é
o bebê se beneficiar porque ela realmente tem uma produção menor de colostro, tá? Ah, e uma outra questão que é interessante, tá? É que talvez essas mães que não tem nenhum tipo de problema de saúde queiram fazer estoque de colostro, tá? Elas doarem esse colostro para UTIs neonatais. Aí seria uma outra justificativa, tá? Então, ela não precisa dar esse colostro que ela está estocando, que ela está estimulando para o próprio bebê. Ela daria esse colostro para bebês de UTI neonatal. Aí seria uma ótima. Ela fazia doação de colostro, porque isso é um item das UTIs que às vezes falta nos bancos de leite e que para esses bebezinhos prematuros fazem toda a diferença, tá? Então essa seria uma justificativa, doar colostro para UTI neonatal, tá? Agora você massagear sua mama para você ficar produzindo mais colostro para guardar para seu próprio bebê, isso não tem nenhuma justificativa. A não ser que você seja uma mãe diabética e esteja conversando isso com o seu obstetra e com o pediatra, para que, se você tiver uma produção menor de colostro pelo fato de ser diabética, você tenha essa possibilidade, quando seu bebê nascer, você poder oferecer para ele um plus de colostro que você armazenou para ajudar a combater a hipoglicemia com seu próprio leite. Aí é uma boa justificativa, tá? Então seria essa questão que ela colocou aqui. Ela congela, diz que quanto mais tirar, mais vai ter. Isso é verdade, tá? Quanto mais você estimular, mais vai ter, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado com o trabalho de parto prematuro. Estimular a mama, ficar estimulando a mama ali, massageando para tirar colostro, ajuda a contrair o útero, sim. Então, se você tem risco de ter trabalho de parto prematuro, você não deve fazer isso, tá? Não deve fazer isso. Essa é como preparar a mama para amamentação. Tá, bom, vamos lá. Se você, tá, não tem nenhum tipo de problema relacionado a diabetes gestacional, como eu acabei de mencionar, tá? Mamilo invertido, tá? Você não tem que fazer nenhum tipo de preparo especial, tá? Você não tem que ficar massageando a sua mama, você não tem que ficar tomando sol na sua mama, você não tem que ficar esfregando nenhum tipo de bucha no seu mamilo, tá? Não existe um preparo para a mama durante a gestação para uma mulher que não tem nenhum tipo de problema na mama, não tem nada que justifique isso. Inclusive, mulheres com história de mamilo invertido, mamilo plano, também não devem ficar puxando esse mamilo durante a gestação, tá? Essa não é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, nem do Departamento Científico de Aleitamento Materno, tá bom, meninas? Então, mesmo que vocês tenham mamilo invertido, não há preparo que se faça que se dê bom resultado durante a gestação, tá? Para ficar puxando esse mamilo. Não se recomenda fazer isso, porque sabe-se que a mulher que tem mamilo plano invertido, se o bebê tiver uma boa pega, aprender a fazer uma boa pega, essa mãe estiver bem informada, bem assessorada, ele vai pegar certo, não vai ter o mamilo, vai pegar aqui atrás e você não vai precisar ficar puxando o mamilo, até porque muitas vezes isso traumatiza aquela mama e não ajuda, tá bom? Então é isso. Espero ter respondido a pergunta. Se não respondi, você escreve aí no chat pra mim, tá bom? Quanto tempo é necessário o bebê mamar para ele se alimentar direito? Olha só, Jéssica, depende de cada bebê e da fase em que ele se encontra. Mas eu vou te responder essa pergunta de uma forma bem objetiva, conforme as últimas atualizações e o que eu tenho percebido no meu consultório também, tenho visto que tem dado muito resultado, tá? É o seguinte: quando o bebê começa a mamar, que ele aprende a mamada, ele tá com a técnica correta, já tá pegando direitinho, essa mama da mãe não está engurgitada, tá? Tá com uma boa consistência. Os estudos já mostram, as pesquisas já mostram
que os bebês, quando eles têm uma sucção efetiva, uma sucção eficiente, eles não precisam ficar mais que 10 minutos em cada mama. Se você colocar o bebê para mamar, tá? Você tem que avaliar o momento em que ele começa a sucção, tá? Ouvir essa sucção do bebê, faz um barulhinho quando ele deglute, ele faz um cough, tá? Você observa se o lábio inferior tá voltadinho para fora, certo? Se a boca tá bem aberta, se a posição tá bem certinha. Agora que você viu que tá tudo certo, pegou certo, não está te machucando, começou a mamar, essa mamada tem que ser efetiva. Então você tem que estimular esse bebê para ele sugar, para ele não ficar dormindo durante a mamada, tá? E aí uma dica que eu dou para quem vai amamentar e tá com um bebezinho recém-nascido é isso aqui, ó. Passa a unha na sola do pé do bebê sem parar, que ele vai acordar, ele vai se incomodar, ele vai começar a sugar com mais força. Não dê mamar para bebê com muita roupa, bebê muito vestido, bebezinho quanto menos melhor e sem sapato, porque aqui é o melhor local de estímulo para ele sugar com força. Ele começou a sugar com força 10 minutos na primeira mama, você contou lá 10 minutos de sucção efetiva, você já pode ir tirando esse bebezinho da mama. Que jeito? A gente põe assim, ele tá sugando lá, você vai colocando seu dedinho na boquinha dele assim, ó, vai colocando do ladinho pra ele abrir, pra não fazer estilingue no seu mamilo, né? Pra ele abrir, aí você vai tirando, tirou, coloca o bebê, se ele tá aqui, você pode colocar o bebê viradinho assim, certo? Ou você pode até, o bebê tá aqui, escorregar o bebê assim, ele mamar nessa mama assim, até pode fazer isso, tá? Mas aí você deixa mais 10 minutos na outra mama e estimulando esse bebê para ele manter essa sucção efetiva, tá? O que a gente já tem visto aí nos últimos estudos? Que o bebezinho, quando ele mama de forma efetiva, mama de verdade, em 10 minutos ele tira 85% do leite que ele precisa na primeira mama. E aí você passa para a segunda mama, ele tira 75% do leite da segunda mama, tá? Em 5 minutos. Então, não precisa deixar o bebê eternamente na mama, não precisa deixar o bebê mais do que 20 minutos em cada mama, tá? Aí vai ter mãe que vai falar assim: ah, mas meu bebê fica 20, 30 minutos, tá tudo bem, ele mama bem, ele engorda, ok? Tudo bem, não tem problema, tá? Mas o que eu tô dizendo aqui é que não é necessário para um bebê que mama de forma eficiente, tá? Que você tá atento à mamada dele, que você tá estimulando, esse bebê fica mais de 10 minutos em cada mama. O ideal é isso. 10 aqui, tira, põe na outra, 10 na outra e encerra a mamada. Não deixar o bebê ficar fazendo sucção sem eficiência no mamilo. Essa sucção que o bebê faz, que é sem eficiência, ela diminui as taxas de produção de ocitocina, que é o hormônio que faz a ejeção do leite, tá? E acaba traumatizando o mamilo, te deixando cansada, então não precisa, tá bom? Mas você tem que ter certeza que o bebê tá sugando com eficiência nesses 10 minutos que eu tô falando, tá? Ah, mas eu quero deixar 20, mas eu deixo 20, tá? Tudo bem, deixa 20 então, tá ficando com 20, tá ficando bem ok, tá? Teve uma outra pergunta aqui, que foi... Falou de como preparar a mama, né? Aí teve essa de quanto tempo. Ah, aqui tem uma outra, olha só. Meus mamilos tiveram rachaduras e ainda está. Mas já está melhorando. Por estar machucado, uma das mamas ficou menor que a outra. É possível corrigir? É possível corrigir. Desde que você coloque esse bebê para mamar mais vezes nessa mama que está menor, tá? Então é o seguinte, por mais que essa mama que esteja menor, você tenha a impressão que ela tem menos leite, que o bebê não quer ela porque tá com menos leite, e realmente isso pode estar acontecendo, tá? Você tem que colocar ele nessa mama mais vezes. Então você tem que colocar o bebê... Quando ele estiver com bastante fome, é nessa mama que tá menor, tá? Para ele começar nela, pegando uma sucção forte nessa mama menor. E estimular esse bebê mais nessa mama menor. Aí você vai conseguir igualar isso daí, tá?
Ah, doutora, mas ele não pega essa mama, ele não quer essa posição, ele não aceita essa posição, ele só aceita a outra mama. Ele, ó, bebê gosta dessa mama, desse jeito. Aí quando eu viro ele assim, que eu coloco ele assim, ele não quer essa mama. Ele não aceita, ele não mama bem, ele... Então, aí você vai fazer aquela técnica para enganar o bebê. O bebê tá aqui, tá? Você tá dando mamar aqui nessa mama. A hora que você for passar para outra, você faz isso. Você só puxa ele aqui. Então você pode deixar ele começar nessa, que ele até gosta, mas aí você tira o dedinho lá, tá? E você já passa ele pra cá, ó. Tá vendo que ele não muda de posição? Você acaba enganando o bebê. Ele fica com a cabecinha virada pro mesmo lado que ele gosta, tá? Então, essa é uma forma. E aí você tem que avaliar também, tá? Quando esse bebê começa a escolher muito um lado, tá? A gente tem que pensar se esse bebê não tá fazendo um torcicolo posicional. Como assim? Ou às vezes até um torcicolo congênito, tá? Mas o congênito é mais fácil de você identificar, ele faz um nódulo aqui, é mais fácil. O bebê tá com o pescocinho, você palpa, você sente, tá? Agora o torcicolo posicional, o bebê ele começa a fazer na barriga pela posição que ele fica com o pescocinho, aí quando ele nasce ele fica escolhendo um lado, daí dependendo do jeito que você dá o mamar, se você dá o mamar pro bebê meio assim, ó, por exemplo, olha só, vou mostrar. O bebê tá aqui, você dá o mamar assim, ó, ele mama assim. Você tá vendo que a barriguinha dele tá assim, a cabecinha dele tá virada pra mama, né? Isso aqui causa muito torcicolo posicional no bebê, tá? Como assim? Fica com o pescocinho dolorido, o pescocinho enrijecido por ficar virado, tá? E aí ele começa a não gostar de mamar de um determinado lado, tá? Então, por isso que o jeito certo de dar o mamar é assim, ó. Tudo alinhadinho, né? Ele mamando assim, todo alinhadinho, barriga com barriga, tá? Então tem que avaliar isso também, porque isso é uma das causas do bebê ficar recusando mama, tá? Então, para corrigir isso, você tem que colocar ele mais vezes na mama que está menor e nos intervalos você estimular essa mama, tá? Estimular essa mama, ordenhar ela com a mão. Se você não tiver fissura, tá? Tiver uma ordenhadeira boa, pode até usar ordenhadeira elétrica. Eu não gosto, tá? De ordenhadeira elétrica, a não ser para aquelas mães que já estão com o bebezinho grandinho, vão sair para trabalhar e aí elas deixam leite ordenhado, elas já amamentam bem, não tem lesão de mamilo, não tem dor, não tem fissura, não tem nada, não tem sensibilidade. Aí ok, ela usar a ordenhadeira elétrica para tirar o leite. Agora essas mães que estão com bebê novinho, ainda tá sensível, tem dor ainda para amamentar, essas não devem usar ordenhadeira elétrica, tá, gente? Por favor. Então, se você quer aumentar o tamanho, equiparar, estimular essa mama, estimular essa mama, estimular essa mama, não tem outro jeito, tá bom? Tá? É isso. Vamos lá, vamos ver. E como ter essa certeza da eficiência da mamada? Ah, dá pra ter a certeza. Sabe como que você tem essa certeza? Eu chamo da técnica do VOS, tá? VOS, voz, é ver, ouvir e sentir. Ver, ouvir e sentir. Como é que você tem certeza da eficiência? Porque você tem que estar vendo o bebê na posição correta. Ele tem que estar barriga com barriga com barriga, tá? Você tem que observar a pegada, se a pega dele tá adequada. Como é que você vê se a pega tá adequada? Porque ele tem que estar pegando aqui assim, ó, aqui na areola. Ele pega mais areola até inferior. Então faz de conta que esse é o lábio inferior. Ele pega mais inferior do que superior, tá? Então a boquinha fica mais ou menos assim, ó. E o lábiozinho do bebê, ele fica viradinho aqui embaixo, ele fica viradinho pra fora. Fica uma boca grande, uma boca aberta e com o lábiozinho assim, ó. Assim, tá, gente? Viradinho pra fora, assim, igual um peixinho, tá? Então a boca tem que estar bem aberta, o lábiozinho viradinho pra fora. Ele tem que estar bem apertadinho com você
E aí a hora que você estimula, ele começa a sugar, você tem que ouvir. Ver a pega, ouvir ele engolir e sentir. O que você vai sentir? Olha só, primeiro é ver e ouvir. Então você vai ver a posição se tá certinha, a pega se conectou bem e ouvir o cough dele. Como é que é? O que você vai ouvir? Você vai ouvir um cough. Ele puxa, ele faz cough. Você ouve a deglutição do bebê, você ouve, é possível ouvir. Por isso tem que estar silêncio e você não pode estar no celular, você tem que largar o celular, tá bom? Tá bom, gente? Tá? Larga o celular, mulherada! Tá? Aí vocês vão ouvir essa deglutição do bebê, tá? E vocês vão sentir o quê? Vocês não podem sentir dor. Então, esse bebê, vocês não podem estar sentindo dor nesse momento que ele tá sugando. E depois que ele sugou ali uns 10 minutos, você sente que quando você põe a mão na mama, assim, ó, você põe a mão ali em volta, ela está mais mole. Porque quando ele começa, ela tá mais durinha, ela tá com leite, com mais quantidade de leite. A hora que ele termina, ela tá bem mole, tá mais molenga, tá? É isso. Ah, mas doutora, mas agora, doutora, a minha mama nunca fica dura. Ela tá sempre meio mole, tá? Quando entra em equilíbrio, a produção com a sucção e a necessidade do bebê, não dá tempo da mama ficar dura mesmo não, gente. Ela só fica durinha à noite. Ela vai ficar durinha à noite, na madrugada, porque é o horário que você tem mais pico de prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Por isso que amamentar à noite, na madrugada, é o melhor horário pra mulher, assim, pro bebê, porque produz muito leite na noite e na madrugada, tá? Durante o dia, essa produção ela vai ficando equilibrada e você não sente a mama tão dura, tá? Então é normal isso, sentir, no fim do dia tá mais mole. Fica mesmo, tá? Não fica desesperada, não. O que vocês têm que fazer é ir acompanhando a curvinha de peso desse bebê, tá? E ver esses sinais que eu tô falando. Ver, ouvir e sentir. O que é sentir? É não sentir dor e sentir a mama ficar mais mole na areola ali em volta, tá? Ela vai ficar mais mole, tá certo? Explicação top, amor? Não sei qual explicação que você amou. Mas me fala qual foi a explicação top que você amou aí, porque daí eu já sei qual é a explicação que vocês gostam. Deixa eu ver, que mais? Qual outra perguntinha? Então a certeza da eficiência da mamada por vocês é essa, tá? É isso, por isso que a mãe tem que estar atenta à mamada, ela tem que estar prestando atenção no bebê, ela tem que estar olhando, ela tem que estar ouvindo a sucção, ela tem que estar sentindo, ela tem que estar pegando ali, ela tem que pegar na mama e ver, entende? E se você tá amamentando, tá ouvindo a sucção, tá, não tá sentindo dor, esse bebê tá sugando, fica tranquila, viu? Ele vai estar sugando, tá certo? E no consultório do pediatra, vocês vão acompanhar a curvinha famosa, que eu já falei, já mostrei pra vocês na live passada, que é a curvinha de peso que vai estar lá, o pontinho do bebê sempre andando bonitinho assim, sempre constante, tá? Então é isso, tá bom? Que mais? Olha só, a mãe tá falando aqui, é verdade, meu bebê tem 2 meses e a mama só fica dura de madrugada, durante o dia fica vazia, parece que nem tem leite, mas quando o bebê suga eu sinto o leite vir e aí ele começa a engolir. Aí que bonitinha, é isso mesmo, Regiane, tá? É isso aí, a mama ela não fica dura de dia, ele começa a sugar forte, aí você vai sentir, aí quanto mais ele suga e mais você olha e acaricia o bebê, aí você faz pico de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, gente. Quando você começa a acariciar o bebê, curtir a mamada, pegar, passar a mãozinha, aí ó, manda ocitocina e aí você produz mais leite também, viu? Tá? Ótimo, então você vai fazer mais ou menos desse jeito que eu te expliquei, tá, Gleice? Que vai dar certo, vai dar certo. Então é assim, uma coisa que eu vejo no meu consultório que as mães fazem ao contrário do que tem que ser. Ah, mas essa mama tá com pouco leite, doutora. Então, tem pouco leite, ele não pega. Eu tenho que pôr na outra que tá cheia, pra ele esvaziar. Tá errado. Quanto mais ele esvaziar essa mama que tá cheiona, mais leite ela vai produzir, entendeu?
ele tenha que esvaziar a que tá pequenininha. E esvaziou, você vai lá depois ainda ordenha de novo. Aí na próxima mamada ele vai ter que ir pra outra que tá maior. Aí o que você faz? Põe de novo nessa pequenininha e põe mais na pequenininha, que aí vai equilibrando essa produção, tá? Até achei que tinha pouco leite por causa da mama murcha durante o dia, mas ele tá ganhando peso. É isso aí. Então fica tranquila, se controla pra não fazer igual a minha pacientinha lá, que ó, tá tascando fórmula no menino, o menino tá gordo e ela tem bastante leite. E ela fica encanada porque a mama, ela diz que não fica dura e o menino quer o tempo todo e o bebê não chora só porque ele quer mamar. O bebê, ele fica inquieto, tem um momento que o bebê começa a ficar muito inquieto, que é o momento em que ele tá se desenvolvendo, tá? Aquela fase dos 3 meses, 4, o bebê fica inquieto também porque ele não quer mais ficar deitado, tá? As sonecas já são um pouco menores. Os saltos. Ele precisa tomar sol, ele precisa tomar ar, ele precisa sair de casa. E aí ele começa a ficar inquieto, ele começa a chorar, ele não quer mais estar com tanta roupa, tá? Ele não quer mais aquelas roupas, aqueles macacão que vocês põem no menino, botou embaixo, botou em cima, botou o pé, botou aqui. A criança não quer mais, gente. Aí ela chora e vocês não entendem, vocês ficam só tacando no peito pra quietar o coitado. Aí o coitado tem o que fazer? Lá, é isso que tem, vamos lá mesmo, vamos sugar essa teta dessa mulher aí. Vamos sugar essa teta dessa doida aí. Ela não entende o que eu tô falando, então vamos sugar a teta dela. Ó. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o bebê, ele tem fases e ele precisa, ele tem outras necessidades que fazem com que ele fique inquieto, e que se você não descobre a necessidade dele, ele vai sugar. Por quê? Gente, presta atenção. Olha só, isso aqui é ouro, hein, que eu vou falar. O bebê, até os 6 meses, a única coisa que ele controla na vida dele, o que é? Responde, vamos ver quem sabe. A única coisa que o bebê controla na vida dele até os 6 meses, bota aí no comentário, eu quero ver quem é inteligente, quem tá me acompanhando aqui. Qual é a única coisa que o bebê controla até os 6 meses de vida, que é ele que comanda? Qual é a única coisa? Fala pra mim. Vocês não vão responder? Vamos, gente, responde. Falaram que é pra dar... Ah, já vou falar disso aqui, Jéssica, tá? Não é assim, não. Vou te explicar por quê, tá? Eu vou te explicar por quê. Não é a verdade. Eu vou responder pra vocês não respondem no chat. Ó. O que eu tava falando mesmo? Até me perdi. Eu comecei a falar um negócio, aí falei com a Jéssica. O que o bebê controla? O que o bebê controla? Gente, até os 6 meses, a única coisa que esse bebê controla é a sucção. Ele só sabe fazer isso. Tá? Então, se ele tem um... Tem gente rindo aqui. Tá rindo. Hoje os caras estão batendo reto. Se ele... É a mamada, tá? A única coisa que ele controla é a sucção, ó. Tá? Então, o que acontece? Se ele tem um desconforto, se ele quer te dar um recado, ele quer falar alguma coisa pra você, você não tá entendendo ele, tá? E você não faz o que ele quer, por exemplo, ele tá com calor, você não tira a roupa. Ele tá com a fralda suja, você não limpa. Ele tá querendo ficar sentado, você não coloca. Você deixa o menino só deitado ali no bebê conforto assim, tá? Só assim. O menino tá querendo tomar um sol, você não leva. Ele quer tomar um ventinho, ele já tá vendo, gente. Ele já tá enxergando, ele já tá vendo passarinhos. Ele já tá vendo as cores, tá? Ele precisa disso aí. E você não tá percebendo. Deixa o menino só no apartamento. Só dá mamar e põe pra dormir. Só dá mamar e põe... Ele vai ficar estressado. Ele vai chorar. E aí, o único jeito que ele vai se aquietar, porque a única coisa que ele controla é sugando. Então, mesmo que ele não esteja com fome, ele vai sugar no seu peito, porque ele precisa, de alguma forma, aliviar aquela tensão dele que você não tá sabendo responder, você não tá sabendo entender por que ele tá incomodado, tá? E às vezes é isso, às vezes ele quer sair, ele quer tomar sol, ele quer tomar ar, ele quer ver as coisas, ele quer ficar sentadinho, ele quer andar, entende? Se você não percebe, ele vai chorar e vai sugar, vai chorar e vai sugar, tá bom? Então é isso. A pergunta aqui que eu achei muito boa e vou responder, olha só. Ó,
Prestem atenção porque essa pergunta é muito boa. Me falaram que em cada mamada é para eu dar somente de uma mama, tá? Porque assim o leite fica mais forte e depois na próxima eu troco o peito. Isso é verdade? É o seguinte, deixa eu te explicar, tá? Tinha uma orientação que levava em conta o seguinte aspecto. Quando o leite começa a ser produzido lá no fundo da mama, lá no fundo, tá? Lá nas células, lá nos alvéolos, nas células mioepiteliais que eles chamam, tá? Aquele leite tem mais gordura, tá? Lá no fundo, tá? E aqui na frente dos ductos, aqui na frente por onde sai, é um leite mais aguado, mais cheio de sais minerais, tá? Então, quando esse bebê começa a puxar, ele puxa um leite que tem rico em água e sais minerais, é o leite que mata a sede, tá? Só que conforme esse bebê começa a puxar esse leite, conforme ele faz algumas sucções, esse leite gorduroso que tá lá no fundo, ele já começa a vir e se misturar nos ductos lactíferos, nos canais de leite, ele já começa a vir lá do fundo e começa a se misturar com esse leite da frente. Então, no decorrer da mamada, quando esse bebê faz algumas sucções, tá? Ele tira o leite aguadinho do começo da mamada, mas depois já começa a vir leite gorduroso lá do fundo, tá? Então, isso já se identificou nas últimas pesquisas, que o leite gorduroso, o leite não tem fases definidas, que a gordura fica parada lá atrás e o leite de aguado fica aqui na frente, e aí você tem que puxar, vai acabando o leite da frente, aí vem o leite de gordura lá do fundo e você traz ele pra frente. Não é assim, tá? Não funciona assim. Então você não precisa mais acreditar que você precisa deixar o bebê mamar, esgotar essa mama para depois passar pro outro peito. Não precisa, tá? Você pode colocar o bebê para sugar. Quando ele começa a sugar, você avaliar se essa sucção tá efetiva, estimula para ele fazer sucções fortes nessa primeira mama. 10 minutos de sucção efetiva é suficiente para ele tirar leite gorduroso da sua mama. Para esse leite que é gorduroso, que tá lá no fundo, vir para frente e o seu bebê tá tomando leite com gordura, leite que engorda, tá? 10 minutos de sucção efetiva. Aí ele sugou, você passa para outra mama. Coloca aqui mais 5 a 10 minutos, porque em geral eles nem ficam tanto tempo mais na segunda mama, tá? Aí quando ele dorme, quando ele acordar, você coloca ele pra mamar nessa segunda mama que você terminou com o bebê, tá? Porque aí nessa mama ele talvez não tenha esgotado ela toda. E aí a gente começa dessa que você terminou, tá? Mas você não precisa deixar o bebê eternamente na primeira mama lá, meia hora, 40 minutos. Não precisa disso, gente. Não é mais a recomendação atual, tá? Já se observou que os bebês que ganham mais peso são os bebês que mamam as duas mamas na mesma mamada de forma eficiente. Não precisa ser por muito tempo, sem mamadas prolongadas, que o bebê fica só, ele suga eficiente, depois ele fica só. Isso aqui não serve pra nada, tá bom? Então, mamada pode ser curta, eficiente, a sucção tem que ser eficiente, aí você trocar por na outra mama, tá? Acredita no que eu tô falando, tá? Mamadas muito longas, 40 minutos, é totalmente desnecessário, te cansa e não favorece o aumento da sua produção de leite, tá? O que favorece o aumento da produção de leite é o número de vezes que seu bebê vai pro peito. Então ele fica 10 minutos aqui, ok. O importante é você não demorar mais do que 3 horas para pôr de novo ele para mamar, entendeu? Se você ficar dando intervalos muito longos, por mais que você deixe o bebê 40 minutos na mama, depois não adianta. O que aumenta a produção é o bebê ir pro peito em intervalos menores e não ficar no peito um grande tempo. Tá? É isso. Tá bom? Mas essa orientação que você colocou aqui, que te falaram, isso já foi orientado antigamente, tá? Mas não é mais assim, não, isso não dá certo, tá? Acredita em mim, tá? Eu acredito. Ai. E fora que tem um outro fator, né? Uma canseira. Dá uma canseira danada na mãe. Não sei vocês aí, mas
Você ficar com o bebezão lá, putz, grilo, ó, 40 minutos lá na mama, 40, numa mama só, tá? Cansa. E tem uma outra coisa que eu vou explicar pra vocês, que eu não sei se já explicaram. Mas a gente, vocês mães, vocês que amamentam, produzem, lá a mama produz um hormônio que chama fator inibidor da lactação, tá? Pra que serve esse bendito, desse fio que a gente chama, fio, fator inibidor da lactação? Para que ele serve? Ele serve para o seguinte: se você deixar muito tempo uma mama muito cheia, tá? Ele aumenta a produção desse fio, desse hormônio, e esse hormônio ele tem o papel de diminuir a produção de leite ali naquela mama para não dar engurgitamento mamário, para te proteger do engurgitamento, da mastite, tá? Então, essa história que tinha antigamente da mãe dar só essa mama nessa mamada e deixar para dar outra mama na outra mamada, isso aumentava muito o risco de engurgitamento, porque aí essa mama aqui, ela enchia. E você não tirando o leite aqui, o que acontece? O hormôniozinho fio, ele atua ali para diminuir a produção de leite ali, porque você tá demorando para dar essa mama. E aí acabava diminuindo a produção ali. Então muitas vezes o que acontece com algumas mães é isso. Ela dá essa mama aqui, aí essa mama fica esperando. Ela esperou todo o tempo da mamada que você tava dando aqui, aí ela fica esperando o tempo que o bebê dorme, até ele acordar de novo para mamar nessa mama. Aí o que acontece? Esse hormôniozinho que chama fio, ele atua ali na mama e fala assim, ó, diminui a produção porque tá demorando muito pro bebê vir pra essa mama. E aí acaba que diminui a produção na mama, tá? Então, por isso que a gente não deve dar essas pausas muito grandes e ficar deixando uma mama para dar só na outra mamada, tá bom? Também é mais por mais essa questão, tá? Que mais? Deixa eu ver se tem mais perguntinha. Aqui, ó, tem mais perguntinha. Ó, meu filho tá com 19 dias e sempre que pede, deixo ele sugar um bom tempo. Porém, o leite ainda está pouco. Tem algo que aumente a produção? Tem. Olha só, Jess, né? É o seguinte, são vários fatores. Teu nenê tá com 19 dias. Quando você coloca o seu bebê no peito, é aquilo que eu falei. Você tem que avaliar se a pega tá certa, se a posição tá certa, se ele está engolindo. Você tem que ouvir ele fazer o suga e faz um cough. Cough, ele engole, tá? Começou a engolir, você continua coçando a solinha do pé dele e observando esse bebê ali na mamada, ele sugar com efetividade. Começou a não sugar forte, você já vai tirando ele. Se ele fica toda hora falhando, faz pausa longa, não tá mais sugando, fica dando só aquela não suga com força, tira ele. Já tira, já põe na outra mama, tá? Isso aí é uma coisa que vocês precisam fazer, tá? Para aumentar a produção de leite, você precisa descansar. Mãe estressada e sem dormir, com privação de sono, ela tem a produção de leite diminuída. Então, se você não estiver dormindo direito, descansando, eu sinto muito, mas a sua produção de leite vai diminuir, tá? Então, você precisa descansar. Uma outra coisa que ajuda a aumentar o leite. Prática de atividade física, tá? Prática de atividade física de forma consciente, tomando bastante líquido, tá? Com uma boa orientação, sem ser aquela atividade que causa esgotamento físico, tá? Excessiva. Ela é boa para aumentar a produção de leite. Tem que ser uma prática regular de atividade física que você faça todos os dias, tá? Isso é muito bom. Tomar muita água. Muita água. A base do leite é mais de 80% água, tá certo? Se você não se hidratar durante o dia e durante a mamada do bebê, tá? Você tem uma produção diminuída. Então vocês precisam tomar água, mesmo que não tenham vontade em determinados momentos, toma água. Isso também aumenta a produção, tá? E colocar o bebê para estimular essas mamas de forma eficiente, pelo menos a cada 2 horas, se você acha que a sua produção tá pouca. Então é assim, quando a gente acha que a produção tá pouca, quanto mais você puser o bebê
mais você vai produzir. E ao mesmo tempo você tem que mentalizar que você está produzindo leite. Você tem que ver, você tem que visualizar essa produção de leite. Sentar, fechar os olhos, imaginar a sua mama cheia, jorrando leite. Você tem que imaginar isso todos os dias. E ao mesmo tempo que você imagina, você coloca esse bebê para sugar a cada 2 horas. Mesmo que você ache que o seu peito não tem leite, que a mama tá murcha, que não tem leite, você tem que colocar, tá? E o que eu vejo, muitas vezes, das mães é o contrário. Elas, quando percebem que a mama tá murcha ou tá com pouco leite, o que elas fazem? Muitas vezes, elas ficam dando pausa grande. Falam, eu deixei uma pausa maior, doutora, que era para dar tempo da mama encher, para ele mamar bem. Aí já era, porque assim, você dá uma pausa maior, aí ela vai, demora, ela acaba enchendo. Só que o seu corpo está entendendo, tá? A ocitocina não tá tendo mais ação, por quê? Porque você tá deixando muito tempo sem estímulo. E aí, nas mamadas subsequentes, vai diminuindo tanto que ela enche. Então você tem que pôr o bebê pelo menos a cada 2 horas, se você acha que a produção está pouca, tá? Tem algo que aumente a produção? Não tem, na verdade assim, antigamente se usavam algumas medicações, tá? Que a gente chamava de galactogogos, tá? Chama galactogogos para aumentar a produção. Porém, já se observou que entre benefícios e efeitos colaterais, tinham mais efeitos colaterais do que benefícios as mães usarem essas medicações, tá? Então elas pararam de ser recomendadas, e porque também foi observado que esses outros fatores emocionais das mães, tá? Muito cansada, muito estressada, muito preocupada, muito insegura, muito triste, tudo isso diminui a produção daqueles hormôniozinhos que estimulam a produção de leite, como eu já falei antes. Porque esses hormônios, você tem que estar bem, ocitocina, para você produzir ocitocina e prolactina, você tem que estar bem, você tem que estar otimista, você tem que estar para cima, tá? E você tem que estar descansada, você tem que estar com o seu sono razoavelmente em dia. Eu falo razoavelmente porque é lógico, o bebê que quer mamar o tempo todo, mama de madrugada, você tem que acordar mais vezes. Porém, o certo é você descansar quando o bebê descansa e não ficar lavando roupa, varrendo a casa, limpando a folha, tirando o lixo, cuidando do cachorro, limpando o canil, passando a roupa do marido, fazendo a janta, fazendo o almoço. Se você pega os momentos que o bebê dorme e você quer fazer todo o serviço da casa, uma grande chance do leite diminuir também, porque aí você não tá dormindo o suficiente. Quem não dorme o suficiente, a produção de leite, diminui também, tá? Então, você tem que ir equilibrando essas coisas. Mas, poxa, eu não tenho ninguém que faça por mim as coisas. Acho que é uma coisa que vocês devem me xingar aqui, né? Mas não tem ninguém que faça por mim, sou eu que tenho que fazer. Como é que essa doida tá falando isso, né? Sou eu que lavo a roupa, sou eu que faço a comida. Mas calma lá, ué. Vocês não escolheram ter nenê? Agora vocês vão ter que repartir esse tempo com o bebezinho. Então vocês vão ter que descansar pra vocês poderem ter leite pra dar pra esse ser humaninho, que depende de vocês. Aí a roupa, meu filho, manda o marido economizar a roupa, repetir a camisa, ele mesmo passar a camisa, pra vocês poderem ter um tempo a mais de descanso aí e poder produzir mais leite, tá? Não sejam tão exigentes consigo mesmas, tá? Deixa uma loucinha lá, acumula uma loucinha de vez em quando, não precisa fazer faxina todo dia, faz faxina menos vezes. Então assim, adapta algumas coisas para essa chegada desse bebê, que depende da sua produção de leite. E para você ter leite, você tem que, querendo ou não, você tá descansado, tá dormindo bem, não tá estressada, ansiosa, tá, gente? Não tem o que falar, né? É isso, precisa disso. Tá tomando muita água. Então assim, você quer produzir leite de forma eficiente, você tem que estar descansada, bem dormida, muito bem hidratada
e esse bebê sugando de forma eficiente na sua mama com uma técnica correta, tá? Então, se o bebê sugar de forma eficiente, com técnica correta na sua mama, você estiver descansada, bem hidratada, e você não for aquela mulher doida, neurótica, estressada, preocupada demais, você vai ter leite, tá? Isso aí eu não tenho dúvida. Então, precisa trabalhar todas essas questões aí para você ir equilibrando a sua produção de leite, que eu sei que não é possível, às vezes, a gente ter todos os pilares ali juntos, né? Mas a gente vai trabalhando um ou outro e vai equilibrando essa produção, tá? Que mais? E por que às vezes o bebê mama empurrando com o braço, mexendo as perninhas? Parece que tá agoniado, mas também não larga o peito. Comum, tá? Em geral, ele faz isso porque conforme ele tá sugando, ele tá sentindo cólica, tá? Ele tá sugando, a digestão do bebê é muito rápida. E aí o que acontece? Ele começa enquanto tá mamando, já tá sentindo vontade de soltar gases e de eliminar as fezes. E aí ele começa a se retorcer durante a mamada. Isso é comum, tá? Não é nada demais, é normal. Em alguns momentos ele se incomoda demais, você pode até interromper um pouco a mamada, virar ele aqui, fazer uma massagenzinha, deixar eliminar um pouco de gás, aí você volta ele pra sugar se ele estiver muito incomodado, tá bom? Gente, eu nem cheguei nas perguntinhas que me mandaram aqui, faltou algumas perguntas para responder e a gente já tá chegando no final da nossa live, vocês acreditam? Olha só, deixa eu ver, tô colocando meu marido pra ouvir. É isso aí, pode pôr mesmo. Ele fez, aí ó, tá vendo? Deu certo, né, Regiane? Aí, tá vendo? Tava te ouvindo e amamentando. Olha só, eu vou colocar uma questão aqui, tá? Que uma mãe me perguntou. E eu falei que eu ia responder, então eu vou responder pra ela. Ela perguntou assim, ó, bebê tem 9 meses. Bebê de 9 meses pode passar o dia sem mamar devido à mãe trabalhar? Ele come bem. Ela perguntou se o bebê de 9 meses pode passar o dia sem mamar devido à mãe trabalhar. Come bem. Então é assim, o bebê tem 9 meses, ele já tem que estar almoçando, jantando e comendo de 3 a 4 porções de frutinhas, tá? 9 meses, almoça, janta, 3 a 4 porções de frutas e mais o leite materno, que é livre demanda. A hora que a mãe chega, ele mama, tá? Então é o seguinte, se ela passa a manhã toda, o dia todo fora de casa, o que eu recomendaria para ela? Se ela amamenta, ordenha leite, deixa leite ordenhado para esse bebê, para que alguém possa oferecer esse leite ordenhado em pelo menos mais um momento do dia ou 2, tá? Leite ordenhado. Por quê? Aí quando ela chegar, tudo depende aqui do caso. Se quando ela chega do trabalho às 6 da tarde, esse bebê agarra nela e mama a madrugada inteira, mama de madrugada, mama à noite, tá? Ele só precisaria de mais 1 ou 2 mamadas ali de manhã e à tarde para complementar o leite que ele necessitaria, fora o que ela vai dar quando ela chegar em casa. Se ela não quiser ficar a madrugada inteira amamentando, e mais a hora que ela chega em casa já deve estar cansada, tá? Ela tem que ordenhar leite, deixar leite para esse bebê, no congelador estocado dura 2 semanas, então você pode fazendo a ordenha aos poucos, você vai começando a ordenhar esse leite alguns dias antes de voltar para o trabalho, né? E aí você deixa para esse bebê mamar leite ordenhado mais umas 2 vezes aí em casa, quando você não tiver, tá? E aí ele pode ficar só com o seu leite e a comida e a fruta, tá bom? É isso. Ficar o dia todo, esse dia todo aí eu não entendi muito bem se é amanhã e à tarde, tá? Depende da hora, geralmente o pessoal começa a trabalhar às 8 da manhã, o bebê vai ficar das 7 até às 7 da noite sem tomar nada de leite, não é possível, porque assim que você chegar, você vai ter que jantar, você vai ter que tomar banho, você vai ter que fazer suas coisas, então assim, você não vai dar conta de dar só o seu peito pro bebê a noite e a madrugada toda.
né? Que aí compensaria esse tempo que ele ficou sem mamar aí quando você não tava. Então, eu sugiro que você deixe leite ordenhado, uma primeira opção, leite ordenhado, para ele mamar aí pelo menos 2 vezes no dia que você não tiver, que é no meio da manhã e no meio da tarde, tá? Porque você amamenta antes de ir pro trabalho, deixa um leitinho, ele mama no meio da manhã, uma no meio da tarde. E aí, ele almoça, janta, come fruta, e aí você só vai dar mamar de novo quando você chegar, tá bom? No trabalho, você tem que fazer algumas ordenhas para não dar engurgitamento mamário em você, tá? E a outra opção seria, se você não for deixar leite ordenhado, é a fórmula mesmo, tá? Aí teria que introduzir uma formulazinha pro bebê aí, para ele não ficar tão sem retaguarda aí do leitinho, que é rico em cálcio para ele, tá? Seria isso. E aí tem uma questão aqui, olha só. Essa questão surgiu, deixa eu ver aqui. Doutora, meu bebê, tá. Ó, essa questão surgiu no meu consultório, eu vou encerrar com ela, tá? E aí a gente, nas próximas lives eu passo para as outras perguntas, tá bom? Ó, doutora, nossa, tem 2 perguntas boas aqui, hein? E se eu não conseguir amamentar muito tempo, tem problema? Ó, doutora, e se eu não conseguir amamentar muito tempo, tem problema? Como é que é isso, né? A preocupação da mãe, tadinha. Eu já ouvi uma no meu consultório que falou assim, ela teve um trauma muito grande com a amamentação da primeira filha, sofreu com fissura, com dor, não sei se teve mastite, ela sofreu, ela não conseguiu amamentar, ela acabou desistindo e desmamou nesse período de 1 mês, tá? E ela me falou isso, ela tá grávida do 2º bebê, e ela me falou isso. Doutora, tem problema se eu não quiser amamentar esse bebê, tá? Eu vi o sofrimento dela quando ela falou isso pra mim. E aqui eu recebi essa pergunta. Doutora, e se eu não conseguir amamentar por muito tempo, tem problema? Tá? Então eu quero colocar aqui pra vocês uma situação. Olha só. Principalmente pra vocês, mamães que são gestantes, e pra vocês, mamães que estão aí com o bebezinho novinho, ainda estão naquela fase de dúvida, de insegurança, de não saber se o seu leite é suficiente ou não é, se o bebê tá com fome, não tá. Eu sei que vocês estão inseguras com isso, mas eu sei também que a maioria de vocês subestima a produção de leite que vocês têm, tá? Vocês sempre acham que o bebê tá passando fome, quando na verdade muitas vezes não é fome, tá? Ele suga por outras razões que eu já expliquei pra vocês aqui. Mas eu queria falar pra vocês que estão gestantes ainda, e pra vocês que estão com um bebezinho que acabou de nascer, novinho, o seguinte, com relação a isso de, e se eu não conseguir amamentar muito tempo? Olha só, eu não consegui amamentar tanto tempo, tá? Eu, doutora Ana Leia, eu consegui amamentar minha primeira filha até o 6º mês, e a minha segunda até mais ou menos o 9º mês, tá? Por questões do quê? Questões de trabalho, que me sugavam demais na época, tá? Mas também por uma questão que foi desinformação. Eu não tinha na minha época, mesmo sendo... Eu estava fazendo a pediatria, eu estava no começo da pediatria, tá? Eu não tinha tantas informações para lutar pelo meu aleitamento materno. Porque senão eu teria lutado por ele, tá? Eu teria lutado para manter minhas filhas no peito, tentar todas as maneiras para não desmamar minhas filhas mais cedo. Porque eu sei que uma das causas do desmame delas não foi só o fato de eu trabalhar fora, período integral, ter que ter voltado a trabalhar quando elas fizeram 6 meses, tá? Na verdade, a minha mais velha, quando ela fez 4 ou 5 meses, eu já tive que voltar. A minha licença não era de 6 meses, era 4, né? A causa do meu desmame foi ter introduzido fórmula muito cedo para complementar, tá? Foi não ter feito ordenhas periódicas quando eu achava que o leite estava pouco, eu mesma ter me ordenhado para estimular essa produção de leite, tá?
E eu não tinha informações na época que eu tenho hoje, como por exemplo, se eu amamentar meu bebê pelo menos até 1 ano, o meu bebê ele vai ter 3,7 pontos a mais no QI dele em relação a crianças que não mamaram. Tá? Quociente de inteligência tem 3,7 pontos a mais a criança que mama pelo menos até 1 ano. Se ela mamar mais tempo, é melhor ainda, tá? E crianças que não mamam, elas não vão receber esse benefício. Isso é fato, tá? Ela pode até ter um quociente bom de inteligência que ela herdou geneticamente, tá? Porém, ela não vai ter esse acréscimo que é dado pelo leite materno, tá, gente? E se você tiver um bebê que talvez não herde essa genética tão favorável do QI, do quociente de inteligência, aí que é melhor ainda você conseguir amamentar pelo menos até 1 ano, entende? A gente não tem como saber se o nosso filho herdou a genética da inteligência da família ou não herdou, né? A gente não tem como saber isso, tá? Então esse é um ponto que na época eu não tinha essa informação que eu tenho hoje, eu não lutei por isso na época, tá? O que mais que aconteceu? Na época eu não tinha cursos, eu não tinha como aprender técnica de amamentação, não tive isso na minha faculdade, porque até quando eu fui ganhar nenê, eu não tinha entrado ainda nesse estágio da pediatria, tá? Teve essa questão. Infecções, tá? Índice de infecções de alergia são muito menores, tá certo? Então, hoje eu luto por essa questão porque eu vejo a diferença que faz, tá bom? A questão da ortodôntica das crianças, tá certo? Essa sucção que elas fazem para sugar a mama, usam musculaturas que vão desenvolver o quê? Vão desenvolver até a mastigação delas, elas vão se alimentar melhor depois, vai desenvolver a questão respiratória, elas têm menos chances de ter infecções de ouvido, sinusites, tá? Até a questão da fala. Então, tudo isso vai favorecer. Porém, é o seguinte, a gente faz aquilo que é o melhor dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Amamentar não é um ato de amor, eu não considero isso. Eu considero que a amamentação é necessária para o bebê. Se você quiser a melhor saúde para o seu bebê, se você quiser um nível de inteligência melhor para o seu bebê, se você quiser menos chances de infecções para o seu bebê, se você quiser, você mãe, ter menos chance de ter doenças como câncer de mama, de útero, de endométrio, diabetes, depressão, se você quiser ter menos chance de ter isso, então você tem que se esforçar para amamentar. Se esforce para amamentar, para você ter todos esses benefícios e o seu bebê também, tá? Então é uma necessidade. Agora falar assim, mas e se eu não conseguir? Eu fiz de tudo e eu não consegui. E aí? Você fez de tudo e não deu certo, não conseguiu? Ok. O que seu filho vai identificar em você é aquilo que você dá para ele de contato, tá? De carinho, de afeto, tá certo? A amamentação é um ato mecânico que você tem que aprender, sim. Depois que você aprende a parte técnica, depois que você aprende a ação, o ato de amamentar e você tá segura, aí sim ele passa a ser um ato de amor. Tá? Aí sim, quando você tá ali amamentando, tá? Que você já tá segura com a amamentação, aí você consegue curtir o momento. Mas inicialmente é um aprendizado, tanto seu quanto do bebê, que envolve paciência, persistência, tá? E dedicação. É paciência, persistência, resiliência. Você continuar diante dos desafios, tá? E é isso, tá, gente, que eu tenho pra falar. Se não der certo, paciência, a gente tem as fórmulas, tá? E a gente vai partir para as fórmulas. Mas é minha obrigação falar para vocês que vale a pena tentar. Se fosse hoje, eu faria de outra forma, eu teria tentado mais, eu teria aberto mão, na época, eu teria aberto mão de alguns trabalhos que eu assumi
para ficar mais tempo com as minhas filhas para poder amamentá-las. Eu teria orientado a pessoa que cuidou da minha filha de outra maneira para ela não dar fórmula em determinados momentos e dar comida, tá? Para poder ela não ter tanto estímulo de bico de mamadeira ali, tá? Que aí atrapalha, pega, faz confusão de bico e atrapalha mesmo a amamentação. Eu teria feito muitas outras coisas melhor, tá? Infelizmente eu era ignorante, tá? Eu era ignorante, eu reconheço isso. Não é porque eu estava começando a minha pediatria que eu tinha todas as informações necessárias. Eu não tinha, tá? Mas hoje eu tenho, eu vejo quais são os benefícios, então eu acho que vale a pena passar isso para vocês, tá certo? Se der certo, ótimo. Eu gostaria que vocês fizessem o máximo para dar certo. E o que eu me esforço no consultório é com isso, com relação às mães, tá? Para que dê certo, para ajudá-las, para dar o suporte, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que uma mulher que trabalha o dia inteiro e tem que amamentar, e tem a casa para cuidar, e tem o marido e não sei o quê, é doído. E assim, muitas vezes as pessoas que estão no entorno, tá todo mundo muito voltado pro bebê. Ninguém se volta muito pra mãe, né? E aí o que acontece? É onde a chance do desmame acontecer precocemente, porque aquela mulher, ela tá cansada, ela não tá tendo apoio, retaguarda, ela tá sem orientação, ela não entende da técnica, ela não entende os fatores envolvidos na produção de leite, ela não sabe que se ela não dormir direito, ela não vai produzir leite suficiente. Então, assim, são tantas coisas que ela acaba, muitas vezes, desistindo, né? Mas os benefícios são tão grandes que eu acho que vale a pena passar tudo isso para vocês se esforçarem pelo menos até o primeiro ano. Tá? Recomendação é até os 2 anos, se for, nossa, ótimo, mas pelo menos até o primeiro ano. Eu acho que vale a pena para você e pro seu bebê, tá bom? É isso que eu queria falar. Vou encerrar essa live, que tava muito boa. Obrigada pela presença de todas. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente. E é isso. Encaminhem essa live para quem vocês acham que vale a pena. Deixa o comentário, eu vou baixar a live agorinha. Deixa o comentarinho de vocês aí. Elogia a livezinha, critica se for o caso, tá bom? Mas deixa comentário, é isso que importa pro Instagram, é os comentários de vocês, não importa se é ruim, se é bom, é comentário, tá bom? Fiquem com Deus, durmam bem, descansem, para vocês produzirem bastante leite, tá? Descansem e estejam seguras que, acompanhando a curvinha do bebê, se tiver tudo bem, esse bebê tá bem, tá? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Até mais.